Bom dia, estamos iniciando a nossa transmissão, nossa live aqui no Facebook. O André já entrou em contato conosco, estamos só aguardando o comercial para a gente entrar também a transmissão na rádio do programa Hora da Notícia na Rádio Assunção. E como sempre eu quero iniciar agradecendo aqueles que ontem já fizeram o compartilhamento da nossa live, como o Bivar Guimarães, o Márcio Castro, o Edival Filho, a Marileide Menezes, o Marcolino Neto, o Everton Bezerra, o Eberto Hipólito, o Miller e também o Olavo Souza. E agora quem já está entrando em contato aqui é a Valônia Campos e o Eliandro Bezerra. Nós estamos entrando agora no programa Hora da Notícia. Vamos fazer agora, está começando a abertura do programa. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. 5h58, voltamos, 5h58. Bom dia, Luciano Kleber. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, nossa querida legião de ouvintes da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, da Rádio Ressurreição em Sobral e da Rádio Princesa do Norte em Morrinhos. Em especial, bom dia para quem já entrou em contato aqui pelo WhatsApp no 9616-1470, como o Gerardo Menezes, lá de Guaraciaba, o Domingos Neto, a Marlúcio Linhares, de Sobral, o Capitão Silva, do Quixadá, Dr. Paulo Roberto, Bivar Guimarães, o Haroldo Braga, também de Sobral, o Cartegiani, o Miller, o Antônia Brito, do Distrito Federal, o Marcelo Reis, de Belo Horizonte, e o Alfredo Soeira. E bom dia quem entrar aqui no Facebook, Flávio Cavalcante e o Oderno Santos, lá de Morrinhos. Bom dia, gente. Bom dia para o Odair, de São Paulo. Pois é, uma pesquisa avassaladora, né, para quem imaginava. Depois que eu vi a pesquisa, eu fiquei rindo daquilo que o PSDB quis fazer. Aquela pesquisa era do MDB e não colocaram o nome do general, colocaram Guilherme Teófilo. Pois está aí, colocaram agora o nome do general e, como a gente falou naquele dia, olha, coloque o nome que quiser, vai dar lá embaixo. Então, o Tasso disse que não vai ter WO, mas isso é uma espécie de WO. Esse abismo entre 4%, né, a pesquisa do MDB dava 9% para o Guilherme, e nessa do Ibope dá 4% para o general. Então, não tem candidato, isso daí é o partido que quis botar um candidato desconhecido, como você disse, se há pouco tempo colocasse o general na Praça do Ferreira, ninguém ia passar despercebido que ninguém sabia quem é. Isso foi uma estratégia, e até assim, como é que o nome do general surgiu, foi de uma forma como se caísse de paraquedas, enquanto que a do Camilo, a candidatura dele estava sendo construída, politicamente sendo elaborada, as articulações todas sendo feitas. O PSDB, na verdade, ficou matando, né? Houve o nome na época, quando se iniciou essa história, o próprio, como você disse, o próprio senador Eunício estaria com o Tasso Gereissati. Depois viu que o Tasso não estava aí para a candidatura, né? Então caiu fora. Olha, isso é uma candidatura de brincadeira. E lembro que muita gente na época dizia: se o candidato for o Tasso, eu estou com o Tasso e teremos uma candidatura forte de oposição ao Ceará. Não teve, não buscou ninguém dentro da sua estrutura partidária, nem de outras agremiações que eram de oposição, colocaram um general, com todo respeito ao currículo dele e à sua postura pessoal, é uma pessoa completamente desconhecida. E Renato, assim, você diz, olha, como é que um cara que é desconhecido tem uma rejeição tão alta, né? Assim, é 30%, é o normal de uma pessoa que não é conhecida. Quando você vai para uma conhecida mesmo, que o cara, esse não quer votar de jeito nenhum, dá nesses 50 e poucos por cento que tem o Lula, tem o Bolsonaro, tem o Alckmin, né? Em termos de rejeição, na verdade, o eleitorado brasileiro é mais ou menos um empate técnico, todo mundo, embora o Lula esteja também à frente da rejeição. É bom lembrar que o Camilo, por exemplo, que já era também deputado, né? Já tinha sido secretário 2 vezes no governo Cid, também começou com uma rejeição alta. A sua campanha estava 20 e poucos por cento, né? Hoje ele tem 17%, o general é 30%, é o campeão da rejeição, 30%, se não me engano, com o Ailton tem 30%, os outros têm 29%, 27%, né? Então é por aí. Então quem está melhor o Camilo, né? Por mais que haja um hecatombe aí, não tem como, quando você junta essas duas coisas,
o eleitorado, a rejeição lá embaixo e um índice tão avassalador, não tem como, já está ganho aí no primeiro turno, a não ser que haja uma hecatombe, não tem como se analisar friamente, né? Não, por mais calma que nós temos, a gente tem que fazer também uma análise sincera, porque não tem, a gente olha, a campanha é muito curta, não tem mais assim, vai ter um fato que vai mudar isso aí de uma hora para outra, né? Bom dia para o Expedito Boto lá em Sobral, para a Luísa Helena que está assistindo a gente também, o Recine Fontinelli e a Maria Angelina, além da Sandra Cabral, que sempre também transmite e partilha a nossa live. Pois não, Renato? Mas se você analisar, se fosse para analisar só a pesquisa, assim, friamente, você está completamente cheio de razão, certo? Mas estou analisando o contexto todo. É um candidato que não é competitivo. Se fosse um candidato, concordo com você, se fosse um candidato competitivo, né, que fosse um candidato carismático, que vai para frente e ele é muito bom e vai acontecer, eu acho que poderia, né? Olha, vamos pegar aí, para um pouquinho, não tem nada decidido, mas é o contexto todo, é a forma como a candidatura foi colocada, é a falta de entusiasmo na própria oposição, você não vê que há um movimento, há uma militância que possa desfazer isso daí, então não é só a pesquisa em si, a pesquisa é só uma fotografia do momento, como a gente fala. Pois não. Em cima disso, e você e Renato certamente são testemunhas, que eu venho batendo já há algum tempo. Eu venho batendo nessa coisa. O candidato mais pode disputar. Não é isso não. Mas em cima disso, eu já venho criticando há algum tempo essa medida que decidiram pela continuidade do status quo, justamente para evitar, para dificultar a entrada na política de pessoas novas, lideranças novas, como o caso do General Teófilo, um candidato novo, enfim, mas para dificultar ao máximo a entrada de gente nova, a renovação, esse é o termo correto, Renato? Obrigado. Eles cortaram a campanha pela metade, o que dificulta mais ainda, no caso, agora esse status quo. Ou seja, diminuiu pela metade, complica mais ainda a vida do general. Porque 40 vezes para reeleger. Se o povo não está manipulando, o problema é que o povo controla. Agora, claro, eles criaram todas as condições para que o status quo porque eles criaram lá em cima, né? Os políticos brasileiros querem se manter depois, né? Toda a crise que a classe política criou nos países, falta de representatividade, credibilidade, o Congresso zero de credibilidade, mensalão, petrolão, bandaria, roubaria. Aí ele diz, não, vamos acreditar que depois não é que se serve. Exatamente, né? Exatamente isso. Bom dia para o Gilardi do Canidezinho, para o Francisco César, lá de Jurema. O César foi meu colega das antigas no Colégio Interno de Pacatuba, Colégio Agrícola lá de Pacatuba. A gente estudou muito tempo, né, César? Bom dia para o Marcílio Aires, para o Frásio, para o Marcelo Espíndola, para o Orlando Inocêncio e também para o jornalista Wellington Pereira. É exatamente isso que está colocando, certo? Se fosse só pesquisa, mas assim, eles acabaram. E a ideia, eu acho que foi exatamente essa. Depois que o Barroso fez essa estupidez e dizer, olha, não pode ter mais financiamento na área privada, né? O STF decidiu isso daí, ele dizia, não, então nós temos que reduzir a campanha por causa dos custos, né? A fundamentação é que baratearia a campanha eleitoral, que é muito cara no Brasil. Em qualquer parte do mundo é muito cara. E eu não vejo nenhum problema de ter recursos privados na campanha. E eu acho que, apesar da lei, haverá sim, e o que nós estamos fazendo é uma hipocrisia, porque o Caixa 2 será alto na campanha com essas amarras eleitorais. A ideia é exatamente essa. Então, o Novo, por falar em Novo, ontem eu participei aqui perto de casa, teve o lançamento dos candidatos do Novo. Achei interessante, né? O discurso interessante. Eles não usam dinheiro do fundo partidário. Elogiaram o Amoedo, né, que é o mais rico, mas é também aquele que coloca claramente o seu patrimônio, enquanto todos os outros estão escamoteando, estão escondendo, né? Bom dia para a Neide Xavier. Mas há um anseio na população por renovação,
e o candidato general poderia até ser isso daí, mas já explicou, a renovação não seria só assim, quem é desconhecido, não. A gente pode pegar uma renovação de quem já é conhecido. Por exemplo, o Girão é uma renovação e é também conhecido, né? Ele foi presidente do Fortaleza, portanto tem um reconhecimento, e eu acho que está bem na pesquisa, viu? Eu acho que está muito melhor em termos proporcionais do que o general. É óbvio que ali você pede eleição em 2 votos. Aliás, o Milho faz uma pergunta, né? Eu posso votar 2 vezes no Girão ou qualquer outro candidato? Não. Você é chamado a votar em 2 opções. Você tem uma opção e mais uma outra opção. Eu não posso, por exemplo, eu amo o Cid, eu quero votar no Cid e o meu segundo voto é no Cid. Não pode, tá? Então são... se você fizer isso, o outro voto será anulado, né? Bom dia para o Jamilton Lopes. Então a ideia, eu acho que concordo com vocês, é de manter quem já está ali, né? E quem foi que fez a eleição, quem foi que fez a lei para isso daí, né? Quando você reduz a campanha, qual é a condição do general quando ele tem o tempo gratuito, entre aspas, aí na televisão? Vai ter 1 mês para dizer as suas propostas. E imagina, no outro lado tem uma coalizão, né? De 24 partidos. É um massacre no tempo eleitoral, portanto tem que rever essa história aí, porque você tem partidos para traficar horário eleitoral. Eu acho que tinha que ter um teto, né? Olha, pode reunir 50 mil partidos, mas não pode ultrapassar esse teto aqui no horário eleitoral, senão fica muito desigual a disputa. E numa democracia o que tem que haver é a igualdade de condições na competição. Então pode ser que se o general tivesse um tempo, fosse ainda os 3 meses de campanha, tivesse uns 2 meses de televisão e rádio, ele colocando as suas propostas e tentando fazer o contraditório com o governo, que é isso o papel da oposição, ele teria condições. Mas é analisando o contexto todo, Renato, é assim que essa pesquisa, que é avassaladora, e com o desconhecimento todo que a população tem sobre o candidato, o único candidato de oposição aí visível é o general. Os demais a gente sabe como é que são, em todas as outras campanhas, como é que eles apareceram. Então, não tem condições. Então, é por isso que eu digo que Camilo está eleito e vai ser eleito de forma avassaladora. Vai ser, eu acho que um vexame para a oposição que não soube fazer a sua candidatura. A oposição não soube se unir, não foi inteligente para construir, é como se quisesse realmente dar de mão beijada a reeleição do governador Camilo, que é também um dos mais bem avaliados na sua administração. Não tem arestas com o Camilo Santana. Então, o caminho da oposição realmente, adeus. Luciano, seguindo adiante, Ciro Gomes, o Renato me chamou aqui a atenção, o Ciro disse, como foi Renato, que a frase, está aí a frase. O Ciro Gomes ontem estava em Irajá, lançando a campanha dele, começando a campanha política dele lá no Rio, e ele disse, em alto bom som, que PDB e PSB são a esquerda limpa, que não tem ninguém enrolado, e não está em delegacia de polícia. E aí? Você acha que ele está errado? Está certíssimo. Aliás, o Ciro, em todas as suas frases, mesmo as frases mais infelizes, o Ciro tem sempre razão. Eu só não dou razão ao Ciro agora nessa história do SPC que ele insiste. Aliás, eu vi o vídeo, né, o Cid está postando, eu vi, muito bem feito. Tem um pessoal que faz a campanha do Ciro. É um pessoal bom, eu conheço, o vídeo está muito interessante, o jingle está muito interessante, o vídeo está muito bem editado e ele tenta fazer de forma didática como é que é possível tirar o nome do SPC. Eu acho que aquilo dali tem nada a ver, certo? Mas muita gente vai acreditar. Até nosso querido André estava dizendo, mas o refis, né? Não pode fazer o refis para... Como é? Ah, tá. Quem? Ah. Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo, Está falando do meu programa. Aí vem aqui. Tá certo. Tudo bom, Joãozinho? Tudo bom. Como é que você dizia? No ar, a discoteca do fã. A discoteca do fã abraçando você musicalmente, naturalmente, com o sucesso da hora. E que maravilha. Cara música, cara apaixonado. Eu era seu ouvido.
chama de entrega, né? O senhor Salso entrega em Aguinaldo. O pessoal achou e a música feita aqui no Nordeste era brega. A mesma coisa, a música lá do Sul, o pessoal chama a música sertaneja. Sertaneja, ela tem a mesma paixão, né? Mas, isso aí. Valeu, eu já gravei, foi uma participação, um capítulo aqui da Chico Nosso Amigo da Democracia. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Eu ouvia o Jaldir Monteiro, eu ouvi o Rádio Papai, exatamente o dia. Adirapuru, Escoteiro do Pampa, Guilherme Pinho, Grande abraço para o César Luiz. Pois bem, André, a gente falou ontem, né? Mas, puxa, se é possível fazer o refis para as empresas, por que não pode fazer para a pessoa física? Há uma diferença fantástica, é isso, né? O refis é assim, é você, Estado brasileiro, ou Estado do Ceará, tem dinheiro a receber, abre mão de parte desse dinheiro para ver se esse dinheiro vem logo. No caso aqui do SPC, você tem que arranjar dinheiro para pagar a dívida. É completamente diferente. De onde vai tirar o dinheiro é sempre a pergunta, né? Vamos lá, até porque nesse debate, cada um tem o seu ponto de vista. Eu, particularmente, fico ao lado do Ciro. O que eu acho que acontece no Brasil hoje é um assalto, é um roubo institucionalizado por essas empresas, bancos e principalmente empresas de cartão de crédito pago, de querer endividar o brasileiro, de cobrar juros de 300%, 400% ao ano, e o governo permitiu uma imoralidade dessa. Então o camarada faz uma dívida de R$100, no final do ano, se não conseguir pagar, está devendo muito mais. E o que o Ciro defende é justamente essa discussão, que tem discussão. Agora, André, todo mundo vai concordar com isso. Se você disser, olha, vamos baixar o juro. Você acha que o governo consegue baixar os juros assim como você imagina? Olha, 300%, vamos acabar com essa roubalheira. Não é isso, não é por aí. Se fosse possível, a Dilma tinha feito. A Dilma disse que ia baixar o juro e teve que aumentar. O juro é uma ferramenta você faz isso daí para controlar a inflação. Aumentou a inflação, o dinheiro saiu aqui do Brasil, por exemplo, agora a economia americana está retomando lá a sua pujança. Então os investidores voltam todo para a América. O que fazem os países emergentes que precisam desesperadamente desse dinheiro? Tem que aumentar o juro, que é para dar atratividade para esses investidores. Então não é tão simples, não é assim tão simplista. E a receita do Ciro ecoa na população por causa desse sentimento. Mas é uma coisa que, se você for analisar tecnicamente, é inviável. Porque isso já existe. Eu já te falei, dei até um exemplo ontem aqui. Eu tenho um amigo que tem uma dívida em torno de 20 mil, é 19 mil reais no banco. Se ele for hoje, não precisa do Ciro. Se ele for hoje negociar, e não precisa do Ciro, ver quando está vendo esses feirões, já existe. O próprio Ciro diz, já existem os feirões. Se você for hoje analisar essa dívida cai para 12 mil, era 19 mil, baixa para 12 mil. O Ciro está dizendo que a média da dívida é 4 mil alguma coisa. Se você for renegociar, estruturar a sua dívida, cai para 1.200. Mas mesmo assim, quem vai pagar esses 1.200? O que o Ciro está dizendo é que vai baixar isso daí, e aí o dinheiro, o governo vai dar um dinheiro, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, vai emprestar. Digamos que o André esteja devendo R$ 4.200. Não tem como pagar. O André não tem como pagar também os R$ 1.200. Aí o Ciro diz, olha, eu vou negociar aqui com a empresa, vai baixar para 1.200, e o André não tem 1.200, então, André, a Caixa Econômica vai te emprestar 1.200 para tu pagar essa dívida que tu tem lá atrás e limpar o teu nome. E ele até diz, e limpa imediatamente. Não é assim, tem as leis em relação a isso daí. Passa um tempo, depois que você é endividado durante muito tempo, está no SPC, você limpa o seu nome e demora pelo menos uns 6 meses para você entrar de novo no mercado para ser avaliado, para seu nome ser limpo. Muito bem, aí você não tem os 1.200 também, não vai pagar para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil. E aí? E outra coisa, esse dinheiro que a Caixa Econômica vai te emprestar vem de onde?
A Caixa Econômica já foi, e o Banco do Brasil, os bancos estatais, já foram estimulados a dar dinheiro, que a ideia sempre foi essa: vamos colocar dinheiro no mercado, que é para dar o motor da economia voltar a girar. Não deu certo, todos se endividaram, estão aí 63. Não que todo mundo mereça ter uma casa própria e um carro, todo mundo merece. Mas o PT botou na cabeça, que importa na cabeça de todo mundo, que quem ganhava R$1.000 por mês, vamos supor, poderia comprar um apartamento financiado e um carro de 0 quilômetros. Pois é, André, em outras palavras, é exatamente isso que o Ciro está dizendo, certo? O que o Ciro está dizendo é assim: eu vou limpar o seu nome, porque eu limpando o seu nome, aí você vai ter condições. Olha só, o cara não vai aumentar, não vai acabar com a dívida, vai diminuir a dívida. Aí você paga a sua dívida e você vai se endividar de novo para comprar a sua casa, para comprar o seu carro, para comprar a sua geladeira, comprar a sua televisão, que é para movimentar a economia. É essa a raiz do que o Ciro está dizendo. Eu acho que ele, no momento ele se embaralhou, é um apelo, né, popular disso daí, e está insistindo. Eu não acredito nisso daí. Deixa eu dar um bom dia para o Abílio Araújo, para o Luiz Edmar, para o Antônio Ferreira, para o Miguel Ângelo Pinheiro, para o Felipe Moraes, grande abraço, Felipe. Doutora Ana Maria Gugel, simpática ouvinte da gente, participante ativa lá do nosso, uma das coordenadoras do nosso grupo de ouvintes, e para o Herbert Hipólito, assim como para o Antônio Humberto e o Clerton Bernardo do Passaré. Na hora dessa, mandar, o Domingos Neto de Bajara, mandar áudio para a gente, não tem como a gente ouvir, tá? Se mandar um bom dia, uma coisa que a gente tem como fazer, senão a gente vai só dizer que você entrou em contato conosco, viu? Então, bom dia, Laura Cândido, mandando um bom dia aqui para nós. Pois não, Ana? Anual dos juros, eu estou falando de juros em cartão de crédito, em específico. A taxa anual dos juros de cartão de crédito nos Estados Unidos é de 22,9%. E aqui no Brasil passa por 370%. Isso é razoável. Isso é razoável. Isso tem a ver com isso, tem a ver com muitas questões, não dá para baixar juros assim. Tudo é questão de economia. Olha o que é. Quando você compara com os Estados Unidos, é uma covardia, certo, André? Porque a economia dos Estados Unidos é uma coisa. Até pouco tempo, a economia dos Estados Unidos era zero. A taxa de juros lá era zero. Lá no Japão era negativo, tá certo? Era negativo a taxa de juros. Então, isso tem que analisar os parâmetros econômicos de cada país. Você diminui o tamanho do custo do Estado, do custo do Brasil, você já vai abaixar a taxa de juros. O resto é demagogia, não dá para baixar a taxa de juros, não decreto. Você não pode tabelar preço. Tudo isso foi tentado no Brasil, deu errado. A única coisa séria que foi feita é o plano real, que marcou a inflação e deixou isso no controle. Mas nós temos ainda um caminho muito longo na área da economia. Agora, não com estatização, né? Estatizar o que já foi privatizado, o simples romper os contratos da Petrobras. É outro aspecto que você levantou muito bem, viu, Renato? Porque quando o governo está endividado, ele tem que buscar dinheiro no mercado. Aí o que é isso? Ele tem que dar juros para que alguém empreste para o governo. Então, se você diminuir as despesas da máquina pública, e aí eu concordo com você, né? Se você diminuir as despesas da máquina pública, se o governo não precisa desesperadamente ir atrás desse dinheiro, ele pode baixar os juros. Mas não tem outra saída, não tem como. O que é o juro, o que é o preço no mercado? É como uma mercadoria, né? No capitalismo é assim. Forte demanda, aumento do preço. Baixa demanda, o preço é outro, né? O juro é o preço de uma mercadoria chamada dinheiro. Quando tem pouco dinheiro no mercado, o juro será grande. E tem mais, e está embutido aí, por exemplo, o brasileiro hoje, com 65 milhões de pessoas no SPC, um dos elementos
que compõem a taxa de juros, André, não é só, no caso aqui, não é só o preço do dinheiro, é também um risco. Então, eles embutem lá o risco. Então, o pagador americano paga melhor do que o consumidor brasileiro. Então, lá, o percentual que é colocado como um risco, né, de perda, né, porque o cara que vai emprestar dinheiro, ele coloca ali, puxa, mas se eu perder... Então, a taxa de risco, de perda, de devolução do dinheiro também embute-se no preço do dinheiro, no que a gente chama de juro. Então, não é simples. Você tem que, para baixar juros, você tem que tomar várias outras medidas. Uma delas seria, no caso do Estado brasileiro, você diminuir despesas. Teria que ter uma forte redução de despesas. Como o Ciro não está apontando para isso daí, o que é que vai acontecer? Vai ter aumento de imposto. Quem dizer, como o Ciro está dizendo, que é contra o teto de gastos públicos, como é que você... A história não é ser contra o teto de gastos. Ah, mas é inviável o Brasil nessa história de teto. O teto é só uma tentativa de moralização. O que tem que pensar assim, é viável o Brasil, do jeito que está a sua economia? Não é. Porque não adianta eu dizer, não vai ter teto, eu preciso gastar, em vez de esse valor, eu quero gastar 3 vezes mais da educação. Você precisa dizer de onde é que vem esse dinheiro. Porque o dinheiro não cai do céu. O dinheiro você não fabrica o dinheiro. Antigamente fabricava. E a inflação ia lá para cima. Adiantava em que isso daí, né? Bom dia para Cid Oliveira e para o Ronaldo Feitosa. Agora eu vou falar aqui que a Folha registra, na semana passada, o general Mourão tacou o laço nos índios, né? Só que ele se registrou como índio, ele disse que é índio, mas tem cara de índio tem. E ele disse o seguinte, em aspas, está na Folha, não sei a qual etnia deveria pertencer, mas pode ter certeza de uma coisa, Cacique Mourão é a solução. Agora, acabo com esse cabo, né? Como diz o Renato, você gosta muito. Mas é porque é um cara bizarro, né? Eu até posso acreditar na integridade do que ele diz, né? Como houve outros caras que acreditavam em seitas, né? Então eles naquele momento acreditavam. O cabo está entrando numas aí de uma espiritualidade, dizer que é uma coisa que vem do céu. Ele saiu para jejuar, ele está com medo de ser assassinado, né? Então eu acho que ele tem que se tratar, na verdade, com todo respeito, né? Assim, eu acho que ele está sendo sincero ao dizer isso daí, mas a gente vê, analisa que não tem muito fundamento nesse negócio de dizer... O Bolsonaro, vai lá, né? O Bolsonaro diz, eu acho que eu tenho uma missão divina para governar o país. E aí ele vai para essa coisa espiritual e ao mesmo tempo ele vai para o racional. Mas como é? Não, olha, veja bem, primeiro eu tenho esse sentimento, né, que há uma missão que eu tenho para governar o Brasil, para tirar. Aliás, eu acho que todo presidenciável, todo candidato devia se dizer mesmo, olha, eu acho que eu tenho uma missão, eu estou aqui, assim como eu acho que eu tenho uma missão no jornalismo para falar e debater e conversar e exercer a nossa profissão. Cada um de nós aqui veio com um propósito e cabe a nós descobrir qual é esse propósito e tentar exercê-lo da melhor forma possível. Então o Bolsonaro diz, olha, eu acho que é uma missão de Deus. Aí o jornalista às vezes quer levar na galhofa, né? Missão divina, como é que é isso daí? Aí ele diz primeiro esse sentimento, né? A primeira coisa parte do sentimento, que é uma coisa sua, né? Eu acho que eu tenho um propósito na vida, estou aqui na política há tantos anos e me vê agora essa ideia de ser presidenciável. E eu acho que é uma missão que eu tenho de resgatar alguns valores, de colocar o país no rumo certo. Então, isso é a integridade do pensamento dele. Se está correto ou não, se o rumo que ele acha que é o correto nós achamos que não seja, é outra história. Mas tem a integridade, né, interna do seu pensamento, do seu desejo, do seu elan. A outra, aí ele vai para o racional. Ele diz, olha, imagina uma pessoa como eu, que não tem nenhuma estrutura partidária, que não tem dinheiro, que não é rico, que nunca exerceu um cargo público no executivo, né, foi sempre no legislativo, dentro das verbas restritas que há, embora não tão, né? E estou com e sem estrutura partidária, sem tempo de televisão, porque durante esse tempo todo você vê o Eunício na televisão, né, partidariamente, você vê o Alckmin falando na televisão, vê o Ciro, vê a Marina, vê todos os candidatos, você só não vê o Bolsonaro.
Porque o partido dele não tem tempo para televisão para ele chegar e ficar falando que eu sou isso, sou aquilo. Ele está se espaldando nas redes sociais e está achando que ele é um fenômeno e que isso é uma resposta, é como que uma demonstração de que Deus está do lado dele. E eu acho legal, eu acho interessante que uma pessoa que defenda Deus, né, que tenha o divino na sua percepção, eu acho melhor do que... Não que eu acho que o ateu não seja. Embora eu, pessoalmente, eu acho que não existe ninguém ateu, né? O próprio ateu, ele tem ali uma religião, ele tem uma crença no espiritual. Aliás, ele acha até que ele se põe contra esse espiritual. E nessa hora, ele também não está sendo ateu. No máximo, vai lá ter uma figura do agnóstico, né, que é aquele que duvida, faz, eu acho até mais honesto intelectualmente falando, né? Mas isso é uma outra discussão. Vou dizer para a Gorete Alencar, para o Anair Costa e para o Sérgio Versosa. Então ele diz, eu tenho essa missão divina e está demonstrado. Aí o jornalista não tem mais o que discutir muito, né? Diz, olha, como é que eu, sem tempo de televisão, sem estrutura partidária, sem dinheiro, estou aí nas pesquisas, está lá no Acre, lá em cima, tem um desempenho lá no Sul, está lá em cima, só porque se coloca contra o PT, muitos se colocam também contra o PT. E por falar nisso, viu, Renato, você voltou a falar do... Ao meu entender, a fé do deputado Jair Bolsonaro é uma fé legítima. Eu acho que se o Bolsonaro ainda foi em conta, realmente acredita na prática psicopática do campo religioso, no homem de fé. E a respeito do Capo da Chuva, até não esticar muita baladeira, vou poupar o caso, porque eu acho que ele dá sinais claros de esquizofrenia. Pois é, mas eu também acredito na integridade da fé do cabo, né? Agora, aí sim, pode ser que haja deturpações aí na mente dele, mas é uma outra história, uma outra discussão. E por falar nisso de apoio, você tocou no assunto, e hoje está de novo no Estadão. O que é bom de ver, e o que é que o FHC diz? O FHC não disse que o PSDB vai apoiar o PT. O que eu imagino na grandeza do FHC, de pensador, é assim, ele diz, eu não descarto, né, o apoio do PT no segundo turno. Quando o FHC diz isso, ele está achando que vai para o segundo turno o Alckmin e o Bolsonaro. Aí é óbvio, Renato, você fosse para o segundo turno contra o Bolsonaro, você iria namorar o PT. Qualquer um vai dizer, PT, já que você não quer votar no Bolsonaro, vote em mim, né? Não vote em branco não vote nulo não, vote em mim, né? Troca de quê? Você volta na reciprocidade. Troca de quê? Não, mas isso é a política, né? Digamos aqui que fosse o general contra um outro aí. Aqui não serve porque o Camilo é do PT. Mas vá para um outro canto, que o PT não seja grande, mas que seja o fiel da balança. Qualquer político vai atrás de qualquer partido para dizer... E não é o partido em si, são os eleitores. Quando você faz esse discurso, você não está achando que a cúpula partidária vai simplesmente adotar. Mesmo porque no segundo turno não tem mais essa história de tráfico de tempo, né? No segundo turno são dois candidatos, é 50-50. É 50% de tempo para um, 50% de tempo para outro. Então, o apoio é simbólico. O que quer contar mesmo é com o voto dos eleitores. Mas hoje está no Estadão, lá naquela coluna dele, já o pessoal do PSDB dizendo assim, olha, tudo bem que se for o Alckmin, nós vamos querer votar no PT, mas se for o Haddad e o Bolsonaro, ele acha que 2/3 do PSDB vão votar no Bolsonaro. E aí o Roberto Jefferson faz até uma brincadeira, diz, olha, Alckmin, olha o FHC, pode ficar tranquilo que vai para o segundo turno o Haddad e o Alckmin, então nós não vamos correr esse risco de votar no PT, não. Nós vamos pedir os votos dos bolsonarianos para nós do PSDB. Isso foi uma brincadeira lá do Fernando Jefferson e repercussão do que falou o FHC, dizendo que os alquimistas lá e os tucanos, dizendo, olha, tudo bem, se for Alckmin e Bolsonaro, o apoio do PT será muito bem-vindo, mas se for PT, Haddad e Bolsonaro, o partido não será unido e fatalmente uma grande legião de tucanos vai votar no Bolsonaro. Aliás, o Paulo Sérgio na coluna do Nordeste, ele bota mais forte o alto, e a seguinte frase, abre aspas, PT e Bolsonaro são dois radicais, o Brasil não precisa de radicalismo, precisa de trabalho sério e de consenso, Geraldo Alckmin, candidato eu acho que o Alckmin está certo. Eu acho que eu pressioso, eu também acho que o resto do mundo é ele e Bolsonaro. Pressioso, vamos mudar. Não acredito que o PT não acho que não, acho que vai o Alckmin. Agora, se ele fosse agarrar com o PT, sabe, ele asfalta também o Bolsonaro para presidente.
Eu só acho assim, Renato, no segundo turno, estando Alckmin e Bolsonaro, esse discurso dizer, olha, PT, venha para mim, não vai tirar voto, não. Né? Não vai tirar voto dos tucanos a favor do Bolsonaro, né? Porque o Alckmin não será jamais um petista, né? Então, o próprio eleitor, que não é aquele radical do PT, que não gosta do Bolsonaro, ele vai racionalizar. Ele vai dizer, realmente, vamos votar no Alckmin, que pelo menos é um cara que não é tão radical. O discurso, bom dia para a Silene, para a Jennifer, Silene Silva, o discurso do Bolsonaro, do Alckmin é esse daí, e vai numa vertente, há um nicho grande dentro do eleitorado, da sociedade brasileira, que rejeita realmente esses extremos. Bom dia, Sâmia Holanda. Então, ele quer se colocar como candidato sensato, o candidato verdadeiro. Ele diz, olha, tem que ter reformas. A reforma trabalhista tem que ter essa reforma trabalhista. Reforma da Previdência tem que ter a reforma da Previdência. O Brasil precisa de competitividade para disputar no mercado internacional. Então, ele vai ser o discurso da sensatez, de dizer nós temos que colocar ordem na casa e nós não vamos governar com palavras de ordem, nós não vamos governar apenas dizer que a pessoa com moral assim ou assado pode governar, que o discurso é apenas da corrupção, que é importante da corrupção, mas o importante mesmo hoje é o discurso da economia, porque os candidatos escamoteiam, né? Essa história do Ciro é um escamoteamento massa, esse do SPC, né? Mas está muito ruim a casa brasileira, então o que precisa limpar o nome é o nome do Brasil, né? Como é que nós vamos fazer, o que é que nós vamos fazer na economia? É isso mesmo, porque com isso que o Ciro está dizendo, pode ter certeza, vai ter aumento de imposto. É isso que nós queremos. Se não tiver essa história de dizer, olha, eu vou expropriar os poços de petróleo, com que dinheiro você vai pagar essas indenizações, né? Que o Ciro diz, olha, mas eu vou pagar, eu sou um professor de direito, um jurista, eu vou indenizar as empresas internacionais. Olha, Boeing e Embraer, vamos rever esse negócio daí. Nós estamos precisando desesperadamente de dinheiro, porque há uma legião que está desesperada por falta de emprego, desesperada, desalentada, não acredita mais nisso. Nós precisamos recuperar o sonho do brasileiro, que hoje está sem emprego, que hoje está sem sua dignidade de levar dinheiro para prover a sua família, que está vivendo à custa de favores de amigos, de favores de familiares. Isso sim é que a gente precisa correr atrás disso. E a gente só faz isso com a política econômica sensata, com os pés no chão, sem muito abalos. E tudo bem, o Bolsonaro está partindo como candidato com o discurso da responsabilidade, né, ao contrário do Boulos. Ele está seguindo agora o que o Paulo Guedes está dizendo, né? Olha, nós vamos ter que privatizar, nós vamos ter que vender, nós vamos ter que fazer dinheiro, nós precisamos de dinheiro, que é para movimentar a economia, porque a economia crescendo, nós pegamos, e estaria crescendo, não fosse aquela história política lá do Janot, e depois, quando tentou de novo a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros foi uma paulada na nossa economia. Quanta gente rindo, feliz, eu estou com os caminhoneiros, eu apoio a greve dos caminhoneiros, e eu vendo que aquilo dali era uma estupidez, que aquilo dali não ia dar certo. Então o Brasil inteiro se quedou, se curvou a uma classe para tentar resolver o seu problema, e quando se resolve o problema, que nem resolveu de todo, né, toda a sociedade pagou por isso, travou. As próprias previsões de retomada da economia, do PIB, foram rebaixadas, né, por causa disso daí. Então, você vê como a economia é sensível, né? Um movimento desse já abalou a economia. Não é fácil, não tem receita fácil. E como disse, seja qual for o próximo presidente, a gente vai piorar um pouquinho antes de melhorar. O povo deu também, o povo deu, viu? Deu.
Aliás, é uma metáfora, né? Porque sempre foi assim, lixo, o PT esteve no meio em termos de corrupção. Quando a corrupção começou no PT, antes de Lula chegar à presidência, e alguns prefeitos, né? Então, quando a corrupção começou a colocar sua carinha de fora nos governos petistas, era sempre no lixo, né? Teve o lixo, teve também questão de ônibus, mas isso aí atrás era o lixo, era sempre essa história do lixo, virou uma coisa, né? Lixo e ônibus lá. Mas para terminar, Luciano, Renato, depois de um bom tempo sem andar na Praia de Iracema, ontem eu fui à Praia de Iracema, fiquei lá até por volta de 10h30 da noite e gostei de ter vindo, gostei do projeto de revitalização de muita gente até 10 horas da noite, 10h30, pessoas andando de skate, passeando no calçadão, na areia. Muito simpático ali, né? Renato, me lembrei de você, quando eu disse que a coisa só funciona quando a população começa a ocupar, porque a população ocupando, tem calçadão que até questão da luz. Não, enfim, mas o projeto de revitalização que está lá, mas aquela parte que pega o historismo, o pessoal da skate, né? Eu não estou falando do que foi, eu estou falando que está começando a ser ocupado. Isso é bacana, não estou dizendo que tem que ocupar, mas é preciso que a praia de seja revitalizada em tudo e tem atrações. Quando a noite cai, depois de 10 horas que o pessoal vai embora, ela fica terminante, só tem que continuar lá e termina, né? Fica violento, fica inseguro. Mas vindo ao seu ponto, a partir do momento que a população começa a frequentar, os restaurantes virão vazios, virão esse tipo de coisa. E ontem à noite eu também fiz uma cultura que fazer uma incursão, inclusive, baixando imposto. Olha, está tudo errado, aumentar o varal nesse momento é proibitivo. A Praia de Iracema, por exemplo, tem que baixar imposto para atrair um empresário industrialista, excluir IPTU daquela região. Em cima disso, tudo na parte. Você perde de um lado, perde do outro, ou é assim. Em cima disso, eu que sempre afirmei aqui que sou defensor do modelo de PPP, parceria público-privada. Eu vi um esboço da parceria que está sendo fechada entre o Grupo Dias Branco, Orgulho do Ceará, entre o governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Fortaleza, para que o Grupo Dias Branco assuma, a partir de agora, a construção e concretização do Aquário Ceará e possa, depois de ter visto, se vai entrar com dinheiro para bancar o negócio e custear mensalmente, e explorar comercialmente através de ingressos. Não é só isso, não. Parece que ela vai ganhar a exploração de toda aquela área. Aí eu não vi. O que eu vi foi a questão do aquário e onde é que o município ganha, Luciano? Não só o município, como o Estado também, principalmente na região metropolitana, as praias vizinhas. Porque em estudo, que eu também vi ontem à noite, baseado em equipamento de gênero desse aquário, em outras cidades que tem equipamento do mesmo porte, cada turista que ninguém vai vir a Fortaleza para conhecer o aquário, mas agrega, né? Agrega, porque o camarada, em média, em cidades que tem equipamento do gênero, passa um dia a mais. E passando um dia a mais, a média de custeio a mais por dia aqui no Ceará é R$200. Eu acho que o aquário não seria prioritário. Mas já que começa a enterrar 30 milhões, eu acho que o governador está certo em querer se livrar desse abacaxi e passar por isso. Porque tem 3 meses enterrado ainda no buraco. E ele não vai pagar ninguém. É óbvio, tem que ter a sua contrapartida. Você, empresário, André e Renato, iriam entrar no negócio desse sem ganhar dinheiro? Isso é a série do capitalismo. E a gente fica com às vezes fica com raiva dos ricos. Ao contrário, a gente tem que, puxa, que bom que os caras, se eles não estão fazendo ladruagem para enricar, se eles estão trabalhando, dando emprego, vivam os ricos, tragam mais emprego para nós. Bom dia para o Almeida Júnior, para o Gil Almeida, para
Cristina Castro para Nair Costa. Pois bem, eu soube que ali vai ter um hotel maravilhoso que eles vão explorar. Imagina, né? Você tem um aquário. E são duas coisas, André e Renato. Primeiro, a gente tem que investir realmente no turismo, que é a melhor saída para o Ceará. Nós não temos indústria e nem temos parque, né, industrial que ajude a gente a melhorar isso daí. Bom dia para Célia Bertoldo, lá do Araras, para o seu irmão também Bertoldo, está sempre aqui partilhando, para a Graça Mesquita, o Francisco José Rodrigues e a Sandrinha Valéria. Bom dia, Graça. Pois bem, eu acho que vai ser maravilhoso. Tem duas coisas aí. Hoje a praia, o que é o turismo, quando as pessoas vêm para o Nordeste, a praia, certo? As lindas praias nordestinas, suas águas tépidas, né? Lá no sul é coisa, água fria, gelada, né? Então vem para o Ceará, vem para o Nordeste. Então ele escolhe assim, eu vou para as praias do Nordeste. Aí a família se senta e diz, pensar na família, olha, lá no Ceará tem um parque aquático, as crianças vão gostar. Então, em vez de eu ir ali para Natal, ou para Maceió, ou para Recife, sei lá, para o litoral pernambucano ou baiano, eu vou lá para o Ceará porque os meninos gostam do parque aquático, vão para lá. E agora vai ter o aquário. Aí o aquário é mais um motivo para convencer na hora da definição do seu destino turístico. Olha, tem também o aquário e agora tem um hotel lá, a gente pode ficar no próprio hotel, é uma coisa maravilhosa, coisa nova. Então isso com certeza vai incrementar o turismo no Ceará, vai ter mais emprego, vai ter mais renda, vai ter... Olha só agora lá em Jericoacoara, teve um aumento de 50% na arrecadação da prefeitura. Isso não é uma prefeitura pequena ou grande, 50%, só porque chegou lá o aeroporto. Depois do aeroporto houve um aumento de 50% na arrecadação. Bom dia, Jorge Luiz. Então, é muito bem-vindo que venha esse aquário. E agora eu concordo assim, se a gente não tem recursos, não tem como fazer. Mas a iniciativa privada fazer isso daí, maravilha. E por falar em mobilidade, em prefeitura, viva a nossa querida Luiziane, eu gosto dela, né? Votei nela na primeira vez. E nós temos que fazer também, dizer, olha, foi ela que fez, ela tinha um carinho lá para... Ela também era boêmia, né? Ela tinha um carinho para a nossa Praia de Iracema, a carinhosa Praia de Iracema, da nossa boemia, né? Do tempo que a gente era estudante, universitário, ia sempre para o Estoril. Aquilo ficou na memória e depois a gente viu a Praia de Iracema virar um puteiro a céu aberto, nas palavras elegantes do Ciro Gomes, né? E hoje está sendo retomado, está sendo requalificado. Então, em boa hora está vindo isso daí, que se junta ali com o Dragão do Mar, né? Então, ali vira um complexo que eu acho que vai ser muito interessante para a cidade. Mas eu queria voltar a falar ontem, de novo, uma coisa pessoal sobre a mobilidade, né? Eu estava vendo que o prefeito, querido prefeito Roberto Cláudio, que aniversariou no dia 15, né? Anteontem, fugiu do debate lá dos alvarás na Câmara para receber o título de mobilidade lá em São Paulo. E ele fez muita coisa da mobilidade em Fortaleza, realmente. Mas eu já discuti aqui o sistema de bicicletar, que é uma iniciativa maravilhosa, mas tem um sistema que é péssimo para operacionalizá-lo. Mantenho essas críticas, é um sistema antipobre, que não permite que o pobre que tem só o cartão, o bilhete único, ele fica... O sistema erra e quem paga é o pobre que não pode usar. Se você tem um celular com 3G, aí tudo bem, você pode continuar a usar o sistema, mas aí aconteceu mais assim, a questão da manutenção. Amigo meu, ninguém me contou, eu vi, ele está com a mão enfaixada, ele foi tentar dar um impulso na bicicleta, a marcha, e eu sou usuário e vejo que é um problema frequente, as marchas ficam mudando, então há um problema sério de manutenção que pode trazer risco para a saúde, como aconteceu desse meu amigo. Ele estava indo, foi tomar um impulso, a marcha mudou rapidamente, então ele perdeu o controle da bicicleta, bateu no meio-fio, foi ao chão, se machucou, e imagina se vem um carro por aí, poderia ter acontecido uma coisa pior, está com a mão enfaixada, né? Então isso é questão da manutenção. A outra coisa, por curiosidade, André, eu fui tentar, eu digo, rapaz, o único modal que eu ainda não utilizei em Fortaleza foi, bom dia Júnior Baresi, foi o carro compartilhado, o carro elétrico. Pois é, mas aí eu me cadastrei, eu digo, sabe uma coisa, uma hora eu vou utilizar, nem que eu pague R$20 para andar meia hora lá para cá para ver como é que isso funciona, né? Porque uma vez eu precisei de carro, aluguei um carro mais barato de aluguel, dá uns R$80,
e você tem que botar a gasolina, e no carro compartilhado, até 7 horas, dava 130. Andei fazendo esses negócios daí e queria experimentar. Pois bem, liguei para lá, me cadastrei, coloquei o cartão de crédito, coloquei o comprovante de endereço, fiz tudo bonitinho e recebi um celular, pelo e-mail, olha, foi ser cadastrado, então agora você tem que ligar para o telefone e tal para agendar o test drive, né? Antes de você entrar no carro vai ter um test drive. Ok, tudo bem. Escolhi o local lá perto do meu trabalho, marcado isso com uns 10 dias, mais ou menos, de antecedência, aí compareci lá ontem às 13 horas. Eu digo, vou usar aqui o horário do almoço para fazer esse test drive. Chego lá no sol quente, não tem nem a sombrinha, tem por lá. E tinha lá 2 carros. Eu digo, como é que eu vou fazer o test drive? E nada e tal. E deu 13 horas, eu liguei para o sistema. Olha, foi marcado aqui, foi agendado, 13 horas. Aí a moça, como é que é o telefone? Foi lá e vem cá, realmente está agendado. Depois de um tempão de conversa, ela veio dizer, olha, realmente houve um problema técnico e a gente tentou entrar em contato com você e não conseguiu. Eu digo, olha, minha senhora, com todo carinho, a senhora não entrou em contato comigo, ninguém entrou porque o meu telefone está aqui. Não foi, como é que foi? Não foi por telefone. Olha, primeiro que o contato que houve com vocês, para mim, foi por e-mail. O e-mail me mandou telefonar para agendar um horário. Tudo bem, eu agendei. E veio de volta um e-mail confirmando esse agendamento. Então vocês tinham que, no mínimo, mandar um e-mail. E se não conseguiram um telefone, avisar por e-mail, por WhatsApp, pelo meio que fosse possível. Com tanta tecnologia, a tecnologia do carro elétrico, e você não consegue se comunicar com o seu usuário que está lá cadastrado, com os telefones, com e-mail e tudo mais. Então é um desrespeito. Eu disse, olha, nós podemos reagendar. Olha, eu não confio mais em vocês, eu queria só mesmo, não deixa para lá, não tenho mais tempo para isso, vou pensar no outro dia. Então, prefeito, quero de novo apelar, porque não basta você colocar o sistema, você tem que dizer como é que a manutenção funciona realmente, né? Porque muitos ficam calados, simplesmente deixam de usar. Ah, Luciano, se você não usar, outros vão usar. Mas é isso mesmo que se quer. Na verdade, você tem que colocar para todos os usuários, né, usufruir do sistema, e não para alguns que tenham mais paciência ou para mais tempo. Na verdade, é o contrário. Se você não tem tempo, é que precisaria usar. Então, eu quero fazer de novo essa crítica, e é o mesmo sistema, é o Sertel. Eu acho que é até 7 horas, porque o máximo... Mas é 7 horas, não adianta sem parar, É 7 horas de assim, se você tiver com o carro parado, você paga aquele dali. E o que se imagina é bateria, né? Então, quando eu fiz fui ver um carro alugado e o outro, como é que seria? Porque como não tem a gasolina, é a bateria, então às vezes, se você não quer um dia todo, por exemplo, né? Quer no máximo 7 horas, talvez seja mais favorável você ir com o carro elétrico. Mas o sistema teria que funcionar. Então, eu acho que a autonomia dele é 7 horas. Pois não. Pode sair de Fortaleza, tipo, eu pergunto o seguinte, se eu quiser pegar minha mulher, eu estou sem carro, meu carro está na oficina, eu quero pegar minha mulher para ir passear, eu pego um carro desse 8 horas da manhã para ir passar amanhã lá no Beach Park. Eu posso sair de Fortaleza? Sem problema, sem problema. Você vai por onde você quiser, desde que em 7 horas você esteja de volta lá na estação, porque é a autonomia dele. A não ser, e o Brasil vai avançar para isso daí, né, que você tenha estações aí no meio do caminho para você reabastecer o carro de bateria. Bom dia para o Giacomo Pastore. A ideia é interessante, porque não gasta, né, gasolina, não polui, né, mas é a mesma empresa, viu, prefeito? É a Sertel, a mesma empresa que operacionaliza a Bicicletar, e quando você liga, é para São Paulo, viu? Então não adianta você dizer, não estou aqui no local, tá? Eles não sabem onde é que você está, de que é que você está falando. Eles estão falando de São Paulo, tentam te atender até de uma forma legal, mas eu acho que não há respeito com os usuários. Então, prefeito, colocar um sistema que não respeite os usuários é pisar na bola. Grande abraço, meu querido André Capiberibe, meu querido Renato Abreu, a nossa querida legião de ouvintes aqui da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. Um abraço para a legião de ouvintes lá em Sobral. O Bené Gomes dá conta de que a audiência lá é comprovada, fechada em Sobral, pela Rádio Ressurreição de Sobral. Sei de muita gente que ouve o programa, não só aqueles que entram em contato conosco, né? Mas às vezes a gente conta, o cara, olha, Luciano, eu ouço o programa, estou fazendo as minhas caminhadas. Aliás, teve um senhor, achei interessante, né? Ele diz, olha, eu me viciei tanto no programa de vocês que eu mudei a minha caminhada. Eu fazia a caminhada pela manhã, ao Sidney Santos,
no bairro Zé de Alencar, da capital cearense. Acompanho sempre que posso os seus comentários e tal. Teve um, eu perdi aqui, não sei mais onde é que está. Mandei para você, André. Ele dizendo, olha, eu mudei, gosto tanto do programa que eu mudei. Eu estou caminhando agora de tarde para não perder o programa de vocês. Enquanto que outros caminham com a gente. Eu sei do Marcelo Reis que está caminhando e está ouvindo pelo celular no aplicativo. O radialista lá em Sobral também, que diz que todo dia na caminhada está ouvindo a gente. Muita gente diz que se informa. Então, um abraço também para esses ouvintes todos, para os ouvintes lá de Morrinhos e da região, que nos ouvem, seja através da Rádio Princesa do Norte, do nosso querido Maírton Feitosa, seja através da Web Rádio Morrinhos, com a TT Santos, que diz que ouve a gente todo dia, ela ouve pela Web Rádio. Bom dia para Fernanda, na Polônia, todo canto do mundo tem gente ouvindo a gente. Dá uma alegria e uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. Abraço fraterno, amigos, um dia bastante proveitoso, um fim de semana maravilhoso e até segunda-feira, com a graça de Deus.